Quando nós falamos em deuses hindus, aqui no Ocidente quase todos nós sabemos ou ouvimos falar de Lord Ganesh, aquele que remove obstáculos, que é aquele que é mais conhecido, sobretudo por aquelas pessoas que praticam magia. Porém, se nós olharmos logo com um bocadinho mais de atenção, dentro da tradição hindu nós vemos logo que existem três divindades que são as mais importantes ligadas à prosperidade. Lakshmi, a deusa da fortuna, da beleza, entre outras coisas. Lord Kubera, o guardião dos tesouros, que juntos formam uma espécie de triângulo dourado. Existem muitas outras divindades ligadas à riqueza. Isto é importante de dizer porque evita cair novamente naquele erro que vemos muitas vezes no Ocidente, que é apenas acreditarem que existe uma divindade relacionada com riqueza, o que acontece mais do que seria expectável. Aqui no Ocidente, muitas vezes a riqueza é vista como uma forma de acaso, herança ou um resultado do esforço individual, mas noutros lados não é bem assim. Muitas vezes é visto como o favor dos deuses, como o caso, por exemplo, no Oriente. Ao aprender a trabalhar ou pelo menos conhecer estas divindades, abre-lhe umas novas possibilidades. Aqui não é necessariamente pedir dinheiro de uma forma bruta, como muitas vezes as pessoas pensam, sobretudo aquelas pessoas que não têm grande experiência mágica, mas sim se alinhar com esta energia, de aspas, com esta força. Ou seja, as coisas tornam-se mais fáceis. É claro que, ao alinhar-se com esta energia, por assim dizer, esta trindade da riqueza, temos Lord Ganesh que abre as portas, Lakshmi traz a beleza, o equilíbrio, o esforço que é recompensado com riqueza, e Lord Kubera protege e multiplica tudo aquilo que conquistamos. São três divindades interessantes para trabalharem-se de forma separada, como também para trabalharem de uma forma conjunta. Bem-vindo ao canal, espero que esteja tudo bem contigo. Meu nome é Siegfried Wilms, tenho um PhD em Ciência Metafísica, doutoramento honoris causa em Mentalismo, sou frater superior do Arroz Celeste e Oral Todrei. No meu site vai encontrar vários grimórios, vários livros de magia que lhe vão ajudar a alcançar a vida que deseja. O ideal é que escolha aquele grimório que mais se adapta às suas necessidades e desejos. Se o que busca é amor, sedução, poder, energia fatal, tem o grimório de Lilith. Se o que busca é dinheiro, riqueza, tem o grimório de Lucifus Hofkal. Se o que busca, por outro lado, é sucesso e fama, tem o grimório de Paimon. O link para o site está na descrição deste episódio e caso tenha uma dúvida, entre em contato com o suporte que ajuda a escolher o grimório ideal para si. Vamos então continuar. Lord Ganesha é sem sombra de dúvida, como eu falei anteriormente, uma das divindades mais conhecidas, uma das mais queridas aqui no ocidente do panteão hindu. Provavelmente é uma daquelas divindades que é mais facilmente identificada fora da tradição e infelizmente ele é muitas vezes chamado de deusa por pessoas que supostamente não deveriam fazer isso, sobretudo quando se coloca uma posição de ensinar sobre ele. Segundo o mito mais aceite, Lord Ganesh nasceu da deusa Parvati, esposa de Shiva, enquanto este estava ausente. Certo dia Shiva volta para casa e ao tentar entrar nos aposentos de Parvati, este é impedido por Lord Ganesh, que não o conhecia como pai, que estava aqui a cumprir o papel de guardião enquanto Parvati se banhava. Shiva, ao ver aquele jovem que lhe bloqueava a passagem, ainda por cima aquele jovem bonito, num acesso de raiva, corta-lhe a cabeça. Parvati, então desesperada, exige que o filho volte à vida. Shiva, arrependido, prometeu encontrar a primeira cabeça do ser vivo que aparecesse a dormir ao contrário e então deu origem a Lord Ganesh com a cabeça de elefante. A simbologia de Lord Ganesh com a cabeça de um elefante é variável e depende muito da tradição, depende muito da corrente e da escola, mas no geral pode ser visto como um símbolo de separação, renascimento, inteligência e capacidade de remover obstáculos. Ele é sobretudo aquele guardião dos inícios, um dos patronos de estudantes, escritores, artistas, todos aqueles que procuram prosperidade através da inteligência. Uma curiosidade aqui, Lord Ganesh é a divindade que eu tenho mais estátuas. Eu devo ter à volta de umas 6 ou 7 estátuas diferentes dele. Os poderes tradicionais, mesmo tradicionais deles, são remover obstáculos e abrir caminhos, sejam trabalhos, estudos, na vida pessoal.
da vida pessoal é muito interessante que por vezes ele remove eles de uma forma que não seria muito agradável, no sentido de que as coisas podem ser removidas, mas não de uma forma que nós desejávamos. Isso já me aconteceu várias vezes, em que ele realmente resolveu a situação, mas não de uma forma que eu queria, por assim dizer. Projetos iniciais, ele ótimo a proteger as coisas que muitas vezes estão no estado embrionário, também viagens e negócios, concede sabedoria, inteligência e discernimento. Traz boa sorte, sucesso e prosperidade, favorece a escrita, as artes e a criatividade. Também existem outras divindades que fazem o mesmo. Protege contra energias negativas e inveja e é o guardião dos lares e espaços sagrados. Estes poderes também se encontram em outras divindades. É importante terem atenção a isso. No panteão hindu é extremamente rico, existem mais de 300 mil deuses, e quanto mais nós estamos eles, mais nos apercebemos que existem muitas divindades. Existem umas divindades que são as mais famosas e acabam por ser aquelas que são mais adoradas, mas depois existem muitas divindades, muitos espíritos, muitos seres espirituais diferentes, que também são altamente ricos em poderes espirituais. Vamos agora para a segunda divindade desta trindade da riqueza. Lakshmi. Lakshmi é deusa da riqueza, da beleza, da abundância e da fortuna, ou da boa fortuna. E por isto tudo, ela é uma das figuras mais veneradas no hinduísmo. No Ocidente, eu acredito que ela esteja em segundo lugar, depois de Lord Ganesh. O significado do seu nome significa alvo ou meta, e isto já revela-me aqui que a verdadeira prosperidade não surge por acaso, mas sim o resultado de intenção, foco e esforço consciente. É uma lição que atravessa todos os seus mitos e que nos deixa aqui uma mensagem clara. Ela ajuda a que o nosso esforço seja recompensado. Eu quero dizer com isto, existem muitas pessoas que esforçam-se ao longo da vida e acabam por nunca conseguir nada. E há muita gente que, sem qualquer esforço, acaba por conseguir. Muitas vezes as coisas por trás existe um fator sorte ou fator família, etc. Porém, para aqueles que precisam de ver os seus trabalhos reconhecidos, ver o seu esforço reconhecido, Lakshmi é a deusa perfeita para isso. E esta também é, possivelmente, a segunda divindade que eu tenho mais estátuas em casa dela. Agora aqui o mito, que eu acho que também é importante falar sobre isso. O mais conhecido é que quando os deuses e os Asuros, que muitas vezes são traduzidos como demónios, mas na realidade são mais seres de poder, estavam a agitar o oceano primordial em busca do néctar da imortalidade. Durante esse processo, enquanto das águas emergiam tesouros e outras coisas, surgiu Lakshmi, radiante, sentada então numa flor de lótus, que é aquela representação que é mais conhecida dela. Os seus poderes tradicionais são atrair riqueza e abundância, abençoar negócios, empresas, casas e famílias, conceder beleza, charme, magnetismo pessoal, proteger bens e patrimónios, trazer fertilidade, saúde e bem-estar, promover harmonia, sorte, alegria, guardar casamentos e relacionamentos e favorecer o crescimento espiritual através de uma prosperidade justa. Portanto, é uma divindade, na minha perspectiva, que é extremamente interessante, e é interessante pelos seus dons, mas também é interessante o facto de que, mesmo que o operador escolha um caminho diferente, escolha, por exemplo, o caminho da mão esquerda, escolha rituais mais pesados, a minha experiência mostra que estas divindades, pelo menos estas duas, não tendem a abandonar o operador, não tendem a o deixar na mão. Podem às vezes até diminuir a sua influência, dependendo da forma como ele cultua, dependendo da forma como é, porque às vezes vemos tentativas de relacionar com estas divindades sem qualquer fundamento, mas se existir pelo menos um discernimento mínimo, ou seja, se não for oferecer coxas de galinha com pimenta, dificilmente vai fazer a geneira com estas divindades. E o último que vamos falar aqui é Lord Kubera. E Lord Kubera é um dos meus preferidos por causa das histórias que existem à volta dele e da sua lenda. Existem várias histórias de pessoas que se dedicaram a um trabalho mágico com ele e acabaram por enriquecer. Lord Kubera é o deus da riqueza, guardião dos tesouros do universo e tesoureiro dos deuses. E ele desempenha aqui um papel de equilíbrio da prosperidade entre os homens e os seres divinos. A sua origem
É um pouco complexa. Existem duas formas ou duas tradições. Ambas têm significado espiritual e ambas são muito interessantes. Uma delas é que ele era mortal e através de uma devoção e penitência ele ascendeu ao estatuto divino, enquanto que outras correntes descrevem-no como uma entidade celeste desde o início dos tempos. Seja como for, as duas histórias têm pontos interessantes e este ponto aqui que eu vou contar agora é muito interessante. Os mitos contam que Lord Kubera, ao nascer, com feições consideradas feias ou deformadas, e que foi um alvo de troça, de desprezo e de isolamento, vivendo grande parte da sua existência mergulhado no sofrimento e na exclusão. Eu tenho quase certeza que, se está a ver isto aqui, existe, 60% das pessoas estão aqui que, algum momento na sua vida, se sentiram desprezados. Quase todos nós, de alguma vez, aconteceu isso de uma forma ou de outra. No entanto, aqui entra a coisa interessante. Foi precisamente esta adversidade que forjou o seu caráter e que levou a procurar ajuda de Shiva, e este, comovido com a sua perseverança e humildade, acabou por recompensá-lo, tornando assim senhor de todas as riquezas ocultas do mundo, desde o ouro, pedras preciosas e tudo mais, inclusive os grãos que permitem assegurar a abundância dos povos. Isto é extremamente interessante porque está-nos a dar a chave para trabalharmos com ele. Perseverança. E é isso que nós vemos na maioria dos relatos de pessoas que, com a ajuda dele, tiveram mudanças de vida completamente radicais. E foi sobretudo perseverança que nós vemos. Portanto, os seus poderes tradicionais são guardar e multiplicar riquezas, proteger cofres, arcas, património material, aumentar a capacidade de gerir finanças, conceder prosperidade estável e duradoura, atrair oportunidades de negócios, bons investimentos, favorecer a segurança e a estabilidade financeira, afastar perdas e proteger contra fraudes e roubos, ajudar a pagar dívidas e recuperar bens perdidos. Como podem ver aqui, são elementos que por vezes colocam ou cruzam-se com os outros anteriores, mas no panteão todos eles funcionam de uma forma muito entrelaçada, de uma forma ou de outra. É importante também dizer aqui que a minha recomendação para quem quer trabalhar com estas divindades, e penso que já referi isto no outro vídeo, é que faça de uma forma suave e com respeito. Afaste-se da ideia de que as divindades lhe devem alguma coisa, afaste-se da ideia que eles são apenas arquetipos e coisas similares. Estas são divindades que se adaptam perfeitamente a trabalhar com outras divindades de naturezas diferentes, inclusive espíritos extremamente diabólicos, entre aspas, espíritos caóticos. Eles trabalham muito bem, inclusive ajuda a minimizar o efeito que às vezes algumas práticas mágicas têm, nomeadamente, por exemplo, o trabalho com os espíritos dos mortos. Por isso, é só uma boa escolha, quer siga o caminho da mão direita, quer siga o caminho da mão esquerda. Pode trabalhar com eles juntamente como faz com outros deuses, daimons. E terminando assim o nosso episódio de hoje, espero que tenham gostado. Visite o site e descubra o Grimório ideal para tornar os seus sonhos e desejos em realidade. Lilith, amor, poder, sedução fatal. Lucifer, Hofcal para poder e riqueza pelo caminho da mão esquerda. E o Grimório de Paimon para sucesso e fama. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o suporte que lhe ajudam a escolher o Grimório ideal para si. O link para o site está na descrição deste episódio. Um abraço forte e até ao próximo episódio.